Bom dia, devocional 5h30. Hoje, dia 19 de setembro. O tema é Liberte-se da comparação. E nós temos aqui dois textos, que é 2 Coríntios 10 e Salmo 139. Salmo 139, nós já fizemos bastante a leitura dele, e é um salmo lindo, mas nós iremos ler uma parte de cada um hoje. Bom dia, Luci. Então, vamos começar com 2 Coríntios 10, 5h30 pontualmente. Vamos começar, estamos aqui agora com 39 mulheres na sala e vamos iniciar. Aqui eu vou começar com a leitura de 2 Coríntios 10. Na versão da Bíblia, a mensagem, o título é Derrubando Barreiras. Derrubando Barreiras. E aí você pega uma caneta marca-texto, ou um lápis que você vai lendo, e aquele versículo que falar no seu coração, você marca. Então, 2 Coríntios 10, diz assim: E agora, um assunto pessoal, mas urgente. Escrevo na disposição gentil, porém firme, de Cristo. Ouvi comentários a meu respeito de que sou subserviente e fraco quando estou com vocês, mas rude e exigente quando escrevo. Por favor, não me obriguem a ser rígido quando estiver com vocês. Não pensem que vou hesitar um só minuto em me opor aos que me consideram um oportunista sem princípios. Eu os farei calar a boca. O mundo é sem princípios, é uma selva lá fora. Ninguém joga limpo, mas o cristão não vive e nem age desse modo. Marca aí. Mas o cristão não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais o faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante e corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Vocês não conseguem ir além do óbvio, enxergam apenas as árvores, não a floresta. Se preocupam, um exemplo claro de alguém que está do lado de Cristo. Por que por que me descartar tão rápido? Acreditem, sou absolutamente seguro na minha posição em Cristo. Vocês podem pensar que exagero na autoridade que ele me deu, mas não estou recuando. Meu compromisso é com o propósito de edificar, não destruir vocês. E porque essa conversa sobre eu estar amedrontando vocês com minhas cartas, as cartas dele são poderosas, mas pessoalmente ele é fraco, só balbucia. Isso não tem o menor cabimento. O que escrevemos quando estamos longe é o mesmo que afirmamos quando estamos perto. Somos exatamente a mesma pessoa, em carta ou pessoalmente. Entendam, não queremos nos comparar àqueles que se julgam superiores a nós. Esse é o versículo da nossa devocional, o versículo 12. Entendam, não queremos nos comparar àqueles que se julgam superiores a nós. Não ousamos tanto. Além disso, com toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o rumo. Não vamos fazer reivindicações extravagantes, porque estamos presos aos limites estabelecidos por Deus. Mas não pode haver dúvida de que esses limites incluem vocês. Não estamos invadindo o território de ninguém. Afinal, já estivemos aí com vocês. Fomos os primeiros a chegar com a mensagem de Cristo, lembram? Então, como pode alguém achar que ultrapassamos os limites ao escrever para vocês ou visitá-los?
Não estamos lucrando à custa do trabalho honesto um dos outros, nem interferindo nos ministérios deles, exigindo um lugar ao sol com eles. O que esperamos é que, marca esse versículo, o que esperamos é que vocês, quando crescerem na fé, também tornem parte em nossa obra, que estão em expansão. Assim, todos nós estaremos dentro dos limites que Deus estabelece quando proclamamos a mensagem em lugares além de Corinto, mas não temos a intenção de trabalhar em cima do que outros têm feito, nem levar o crédito disso. Se vocês querem exigir o crédito, que o crédito seja de Deus. O que vocês dizem a respeito de vocês mesmos não significam nada na obra de Deus. É o que Deus diz a respeito de vocês que faz a diferença. Marque essa última frase. É o que Deus diz a respeito de vocês que faz a diferença. Esse foi 2 Coríntios 10. Agora nós vamos para o Salmo 139, os versículos de 1 a 18. Eu já havia deixado marcado aqui, Salmo 139, um salmo de Davi. Ó Eterno, investiga minha alma, faz um apanhado de todos os fatos. Sou como um livro aberto para ti. Mesmo de longe, sabes o que estou pensando. Sabe quando saio e quando volto. Nunca estou fora da tua vista. Sabes antecipadamente o que vou dizer, antes mesmo de eu iniciar a primeira frase. Olho atrás de mim e lá estás. Depois para cima e lá estás também. Tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso. Embora eu não consiga compreender totalmente, existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito ou fugir da tua vista. Se subo ao céu, tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em um minuto. Na verdade, já estás lá me esperando. Então, eu disse a mim mesmo, ele me vê até na escuridão. À noite, estou imerso na claridade. Isso é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade, para ti, são a mesma coisa. E nós vamos parar por aqui e vamos começar essa manhã com a nossa oração. Como diz o salmista, antes mesmo da gente abrir a nossa boca, Deus, ele já sabe o que nós iremos orar. Fecha seus olhos aí. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer. Obrigada porque o Senhor é um Deus de perto e não de longe. Obrigada porque o Senhor está aqui, no meu quarto, no meu apartamento. E o Senhor é o mesmo Deus que está lá, na casa de cada uma dessas mulheres. Seja no quarto ou na sala, o Senhor já está lá. Obrigada porque antes mesmo de eu começar essa oração, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Essas irmãs que também estão aqui, o Senhor já sabe aquilo que está no coração de cada uma delas. Os seus pedidos, os seus agradecimentos, os seus clamores por socorro, por providência. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de tão perto. Obrigada porque nós chamamos o Senhor de amigo. Obrigada porque o Senhor é o nosso melhor amigo. O Senhor é aquele que nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa. A tua palavra diz que pode a mãe ou o pai nos abandonar. O Senhor jamais vai nos abandonar. Obrigada por esse amor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada porque mesmo em meio a dias difíceis ou desafios, o Senhor está conosco. Obrigada porque nos dias de comemoração, de alegria e de celebração, o Senhor também está conosco. Te pedimos nessa manhã, fala conosco, endireita as nossas vidas, ministra nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor, te ouvir e te obedecer. Esse é o maior desejo dos nossos corações. Por isso, nós já queremos te agradecer e te louvar, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Ele está aqui e ele também está aí com você. Quero começar essa manhã já convidando, pastora. Vou pedir para a senhora convidar, pastora, começar convidando as mulheres para estar conosco nesse sábado, organizar a sua agenda. Faz aí o convite, pastora. Obrigada por ter a senhora, viu, pastora? Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Obrigado você, porque a gente está aqui, né? Ô, gente, eu não sei você, mas não dá uma vontade de ficar abraçando a Eneida? Não dá vontade de botar ela no potinho? Então, sábado é dia da gente abraçar a Eneida, abraçar umas às outras, sentir o cheiro uma das outras. Todas as vezes que a gente organiza um momento presencial, uma equipe já se movimenta, se organiza e já se antecipa já desde algumas semanas. Então, tem um grupo de mulheres do discipulado organizando qual é o banner que vai estar lá, qual vai ser a paleta de cores, o que ela vai fazer, já distribuíram quem que vai fazer o quê, aí uma viajou, aí a outra foi substituir, está maior movimento aqui. A gente já começa a sentir a presença do movimento desse encontro antes de vocês chegarem. Então, a gente já colocou lá ontem, a Luana colocou ontem à noite o link, né, um QR Code e o link para você se inscrever. Ô, gente, vem, é tão delícia a gente se encontrar, o ajuntamento presencial é tão especial e existe toda uma movimentação para te amar. Olha isso. Fica aí reclamando que não é amada pelo quê? É amada e não vem? Não, pode ir vindo. Vem para a gente se abraçar, para a gente se encontrar. Ai, pastora, estou tão longe, queria tanto ir. Deixa eu te dar uma dica. A gente vai ter, em outubro, a nossa conferência global, que é um movimento. Sabe como que eu penso que o movimento da conferência global? Sabe aquelas reuniões, aqueles eventos que o povo de Israel tinha, que reunia todas as tribos em Jerusalém? É assim que eu penso que é. Diferente do Modeladas, da conferência Modeladas, que só são as mulheres, a Global reúne todas as tribos. Você não pode ficar fora disso, não, bonita. Você tem que se organizar. A gente está aqui para poder te receber. Então, se você é de outro estado, se organiza. As meninas daqui a pouco vão colocar lá as informações da Conferência Global, que é um momento que a gente já está, com quem já se inscreveu, se organizando para se encontrar, para ter um momento presencial. Então, se ajeita, tá bom? Sábado agora, para quem está em Brasília, e a Conferência Global para a gente poder estar junto. Inclusive, se a gente montar um grupo de 10 pessoas, mesmo vindo de estados diferentes, a gente tem desconto. A gente pode chamar isso da caravana da nossa devocional. Nossos bispos estão querendo conhecer. Eu quero dar um spoiler para vocês. Eu consegui organizar com a bispa uma tarde em que ela vai ficar 100% só para nós, mulheres da devocional. Aí eu falei, bispa, uma foto que você tirar com a gente vai ser ótima. Ela, não, vamos ficar um tempinho mais, eu quero orar por essas queridas, ter um docinho ali para a gente degustar. Ela já pensou da gente sentar lá na varanda, ficar junto, a gente se ouvir. Então, é imperdível. Vai aí juntando o dinheiro do troco do seu sacolão e embora para a gente vir. A frutaria vai ser um pouquinho mais justa aí para você poder juntar o seu dinheirinho e vir, tá bom? Ô, gente, que tema maravilhoso de hoje, né? Delícia. Eu dei bom dia para o pessoal do YouTube? Não dei, não. Bom dia, povo do YouTube. Bom dia, Igreja da Comunidade das Nações e todas as igrejas reunidas aqui. Que bênção ter você aqui nessa manhã para falar de libertação, sabe de quê? Para você parar de ficar se comparando. Gente, eu não achei o meu livro, eu acho que eu emprestei esse livro, dei, sei lá, Sem Rivais. É um livro indicado para esse tema de hoje, que é maravilhoso, que a bispa, inclusive, fez uma conferência modeladas com esse tema, que nós não temos rivais. Aí deixa eu ler aqui o texto para você poder entender o que é que a gente vai falar e qual é a palavra de ordem de hoje para a gente parar de se comparar com as coisas. E eu quero conversar com você sobre esse tema. Hoje, dia 16 de setembro de 2025, liberte-se da comparação.
o versículo é: eles medem a si mesmos por si mesmos e comparam-se uns com os outros. Agem sem entendimento. 2 Coríntios 10, 12. O texto diz assim: não falei, né, de onde é esse texto, para você que está chegando pela primeira vez. Antes de eu começar a ler, o texto que a gente sempre se inspira é baseado nesse livro do nossos bispos J.B. Carvalho e Dirce Carvalho, e a gente já fez, desde o dia 1º de janeiro, todas essas páginas. Essas dobradurinhas aqui minhas é porque foi um texto que foi muito impactante para a minha vida e eu marquei. Você nunca fez isso, não, no seu livro? Faz isso. Revisita lá e começa a botar orelhinha no seu texto para você saber que aquilo foi extremamente impactante. Pastora, vale a pena eu ter? Porque eu estou chegando aqui agora. Responda você mesmo, bonita. Olha, deixa eu tirar aqui meu pregadorzinho. Tem todas essas páginas aqui. Quais páginas? As páginas ainda dos dias que faltam para esse ano. Então, fica à vontade. As meninas daqui a pouco põem lá aonde é que você compra esse livro. Esse livro é um livro dos nossos bispos, que eles fizeram, e nós estamos aqui todos os dias lendo e entendendo o que Deus tem para nós. E olha a palavra de hoje, nessa terça-feira. A comparação, bonita, sabe o que ela é? Toda vez que você faz, você está dando brecha, dando abertura para o ladrão da sua alegria. Toda vez que você se compara, você, na verdade, está trazendo, dando a abertura, abrindo a porta para o ladrão da sua alegria. E ainda assim, você sabendo disso, muitas vezes a gente cai nessa armadilha. Como assim? A comparação é o ladrão da alegria. E mesmo assim, quantas vezes a gente cai nessa artimanha do diabo? Olhamos para o sucesso de alguém, a família, o trabalho, e a gente pensa, poxa, queria tanto isso. Por que aqui em casa não é assim? Aí olha o marido, já estou ministrando, tá? À medida que eu estou lendo. Aí olha o marido da outra que deu beijo, deu flores, aí fica chateando o marido da casa, tá vendo? Olha aí, ela ganha flores, você nunca me deu. Aí o marido que está noutra estação, no outro lugar, começa a ser cobrado da vida alheia, que ele nem acompanha. E que muitas vezes você vendo a vida alheia pela internet é uma mentira. Então não se engane, tá? Você pode até falar assim, queria tanto estar viajando e fazendo tudo isso. Gente, não se engana nesse negócio, não. Depois eu te conto um pouco mais sobre isso. A verdade é que o processo de cada um é diferente do seu. E o seu processo é diferente do de cada um. Então não se compare. Deus escreveu uma história única para mim. Deus escreveu uma história única para você. Uma história que ninguém mais pode viver, escrever, sentir. Esse mês de setembro, bonita, é o seu tempo. De quê? De romper com as mentiras da comparação. Rompa, decida, tome uma postura com relação a isso. Essas mentiras da comparação têm que, de uma vez por todas, sair da sua cabeça, sair da sua vida, sair do seu padrão. Essas mentiras da comparação têm que ser uma parte que você identifica e você decide não viver mais. E você precisa entrar de uma vez por todas em quem você foi criado para ser. Aí eu estou te perguntando aqui agora, enquanto eu vou continuar lendo, quero que você reflita nessa pergunta. O que você nasceu para ser? Aí eu já coloquei aqui. Eu nasci para ser mãe, eu nasci para ser professora, eu nasci para ser pastora, eu nasci para ser uma pessoa que estica as outras. Eu tenho clareza que eu nasci para esticar você, para esticar o meu discipulado. As mulheres que estão perto de mim são esticadas. Elas saem da zona de conforto. E você, bonita? Você nasceu para quê? Para que você foi criado? Olha aí a tua vida. Para ser uma profissional, eu gosto de acordar para trabalhar. Tem gente que não gosta, sabia? Tem gente que acha isso o fim da mucutrica, levantar e se arrumar, não quer ficar em casa de pijama o dia inteiro. Já tem outras que não, que adoram o fato de sair daqui, ou enquanto me ouve, tá aí se arrumando para se maquiar, para botar o seu salto, para botar o seu bom perfume e sair. Talvez você não seja essa pessoa. Então, eu queria que você pensasse para que você nasceu. Isso é tão importante para a palavra de hoje. E aí a bispa continua assim. Você tem uma força para transformar o que parece maldição
em bênção. Esse princípio a gente já tem falado muitas vezes em muitos devocionais, que Deus nos deu a bênção de olhar para a nossa vida e olhar que todos os desafios eles podem ser oportunidades. Que as maldições, você tem o poder de transformar em bênção quando você traz a presença de Deus para aquilo que você está vivendo. Talvez você tenha enfrentado frustração no seu casamento, na sua carreira de trabalho, na sua vida profissional, ou até mesmo naquele lugar silencioso que você não conta para ninguém, que está dentro de você. Talvez as frustrações estão dentro de você e você nunca compartilhou isso com ninguém, mas isso está te consumindo. Este não é o momento de você desistir, bonita, e nem desejar ser o que você não é, desejar o que a outra pessoa tem. Deus vê as suas lutas e está usando cada uma delas para modelar você de acordo com a pessoa que Ele chamou você para ser. Enquanto você se conecta com a sua identidade invisível, se lembra que Deus que te formou tem um propósito para você que ninguém mais pode cumprir. Sabe qual é a sensação que eu tenho quando penso em propósito? Um grande quebra-cabeça em que cada uma de nós é uma peça única. Não dá para a gente substituir. Aquela peça é a peça que falta para poder completar todo o quadro. Aí a bispa fala assim, ó, pare de se encaixar no molde de outra pessoa, porque como uma peça de quebra-cabeça, você consegue botar ali naquele espaço que é seu, a peça de outra pessoa? Não, e ela está falando, para de se encaixar, de ficar tentando, gastando energia, gastando pensamento, gastando emoção. É hora de você abraçar quem você é, o que a gente chama de identidade, que Deus te deu, para você confiar que Ele está te dando, usando e proporcionando cada experiência para te preparar para o bem que Ele planejou para você com o seu nome personalizado. Aí eu quero começar trazendo essa ilustração aqui, ó. Tá vendo esse vestido aqui? Eu amo esse vestido, gente, mas ele não é meu. Eu acho ele lindo. Esse é um vestido, adivinha de quem? Da Sofia, que tem 16 anos, comprou esse vestido e ela fica linda e eu acho ele maravilhoso, mas ele não cabe em mim, porque ele não é meu, ele é da Sofia, ele é apropriado para uma menina de 16 anos. Ele é um pouco mais curto, deixa eu levantar ele um pouquinho para você poder ver. Ele é um pouco mais curto, ele tem o tamanho e ele fica sob medida no corpinho dela. Sabe o que é você se comparar? Você querer vestir a roupa, se você usa 46, numa roupa de 36, não cabe, não vai dar. Você calça 35 e quer botar um sapato número 32, não vai dar. Não vai doer. E mesmo assim, sabendo que não vai não vai dar, que não vai entrar, você insiste em colocar o seu pé. Isso é comparação, gente. Nunca se esqueça o que é comparação. É você pegar a roupa do modelo e do tamanho que não é o seu e você enfiar dentro de você. Não vai dar bom, gente. Se eu colocar esse vestido aqui em mim, pode até dar na medida, mas ele não é apropriado. Ele é para uma menina adolescente que vai usar esse vestido, porque ele é um pouco mais curto, ele é justo. Ele não é para mim. Ele não cabe em mim. Comparação é você usar aquilo que não te cabe, porque não foi feito para você, não foi feito para o seu tamanho. Deus fez para o seu tamanho coisas específicas e lindas. E sobre o seu tamanho, tem coisas muito lindas que você vai usar e que ninguém mais vai usar. E sabe qual é a sensação que eu tenho? Que Deus fez uma modelagem, ele desenhou, ele fez um croquis bem lindo de uma roupa que ela só é para você. Sabe o modelo único, original, que muita gente vai a Milão para fazer, aquela coisa que só existe uma peça no mundo inteiro? É o que Deus tem para a sua vida e para a minha. Bonita, você precisa olhar para aquilo que você tem. Deixa eu te contar uma coisa de olhar para o que você tem. Eu também tenho a impressão de que para cada estação, Deus dá para a gente vestimentas apropriadas. Você consegue ir de salto para a guerra? Não, você não vai para a guerra de salto. Mas você bota uma botina, você bota um tênis, você bota uma bota.
Você vai de chinelo para um evento no palácio? Não vai. Não vai. Por que não vai? Porque não combina. Aí, às vezes, eu tenho a impressão que a gente fica nesse lugar de perda de tempo de se comparar com o outro ou com a outra, porque a gente ainda não entendeu qual é a música que está tocando para a gente poder bailar. Peraí, essa música aí é qual? Ah, essa música já não é mais tão agitada, já é mais tranquila, peraí. Então você tem que olhar o ritmo, olhar e perceber qual é a estação, a canção, a playlist, a trilha sonora, a roupa, o ambiente que você está para você poder se vestir apropriadamente. Às vezes eu tenho a impressão de que eu me sinto inapropriada para alguns ambientes e eu paro assim, peraí, para agora. Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu vivi algum tempo atrás, alguns anos atrás. Todas as vezes que eu me reunia com algumas pessoas para conversar a respeito de educação, que é uma área que eu sempre amo e sempre estudei, eu tinha a impressão que eu sabia menos que as pessoas. Eu falava assim, vou ficar bem quieta, porque aqui só tem bambambam, como é que eu vou abrir minha boca? Aí alguém falava assim, né, Leia, você que está sempre no consultório, como é? Quando as pessoas me perguntavam, e eu começava a dizer a minha vivência, eu percebia que as pessoas paravam para ouvir o conteúdo que eu tinha, e naquele momento eu tinha um tremor dentro de mim, um pensamento que eu pensava assim, peraí, está todo mundo parando, me ouvindo, a minha experiência? E elas começavam a perguntar sobre isso, e eu, no final das contas, pensava assim, peraí, só eu tenho esse conteúdo? Elas não sabem sobre isso, elas só sabem falar do livro? Não. Então, peraí, Deus está me mostrando o quê? Deus está me mostrando uma coisa que eu quero compartilhar com você. Eu aprendi nesses ambientes da educação, que é um ambiente tão difícil, quem é professora que sabe, que ambiente hostil que às vezes é o mundo pedagógico, porque a gente não é unido. A gente não é uma categoria que a gente se une para montar um projeto na escola. Não, é muito difícil isso. Quem é professor aqui tem todo o meu respeito. Quem é da área de educação tem todo o meu carinho, porque eu sei exatamente o que é estar dentro de um ambiente, lá dentro da escola, sobrevivendo às suas ideias, que às vezes é uma ideia extremamente abençoadora, e a sua coordenadora diz, não, você vai sobressair e as outras vão ficar assim, assado. Você, em detrimento do pensamento e da falta de segurança das outras, você guarda muita coisa. E eu quero te dar uma chave. Eu entendi que o conteúdo que eu carregava, além de ser único, além de ser precioso, ele abençoava as pessoas. Então, deixa eu te dar essa chave. O que você carrega, bonita? Aquilo que Deus te fez para nascer para fazer, aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem colecionado, aquilo que você tem elegido, eleito para poder trazer como coisas da memória afetiva. Isso é único. E eu quero receber isso. Ai, pastor, eu tenho vergonha de falar. Não, não pode. Sabe por que não pode? Sabe por que você se compara? Porque você tem a falsa ideia de que a outra consegue falar e você não. Ô, gente, tem lutas. Sabia que tem dia que eu estou aqui e eu não gostaria de estar aqui, porque eu, às vezes, quero estar dormindo, às vezes eu estou com dor no corpo, às vezes eu estou querendo estudar, mas eu estou aqui e você pensa assim, lá vem a bonita, toda feliz. Não, nem todo dia a gente está todo dia feliz. Graças a Deus, né? Senão a gente ia ser uma pessoa totalmente diferente do mundo. Tem dia que eu sei que você está vindo aqui por causa da força de um compromisso. Ô, gente, está tudo bem, o nome disso é desenvolvimento humano. Você não vai dar conta de tudo, você não vai dar conta de estar sempre sorrindo, você não vai dar conta de estar sempre no mesmo lugar. Agora, deixa eu te fazer entender, você também não nasceu para estar chorando o tempo inteiro. O conteúdo que você tem para essa fase, para essa estação, ele é único. E isso tem uma conexão com aquilo que você carrega de propósito. Então, quando você olhar para uma circunstância, um desafio, um ambiente, e você se sentir inapropriada, respira fundo e começa a observar. Você talvez esteja enganada que você não está apropriada para aquilo.
Porque se você está ali, se Deus te chamou, se Deus está te trazendo para aquele momento, é porque você tem as habilitações necessárias. A internet tem enganado a gente. O Instagram, Facebook, né, as publicações de Twitter, tudo isso, gente, às vezes é um cenário, às vezes não, frequentemente. Ó, eu acabei de fazer um vídeo que eu vou postar lá no meu Instagram. E eu vou mostrar para vocês o meu cenário. Eu tive que arrumar o cenário. Por quê? Porque o ambiente que a gente inventou daqui, ó, olha aqui o que eu tenho aqui. Um ambiente que eu organizei para estar assim. Aí deixa eu te mostrar os bastidores. Para eu poder ter a altura das coisas que eu tenho que colocar aqui no meu iPad, eu botei um monte de livro. E aqui, gente, é o meu cantinho. A gente diz que é o meu cantinho da bagunça. Ó, olha o meu cantinho da bagunça. Tem fio, tem esse cantinho aqui que eu boto as coisas, o meu protetor solar, uma colinha que eu uso às vezes. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é normal, gente. Todo mundo tem o seu lugar, que é o seu lugar de colocar coisas. Mas a gente não mostra. Por que a gente não mostra? Porque inventaram, ensinaram, ou sei lá, enganaram a gente, que tudo que tem que aparecer tem que ser o perfeito. Então, deixa eu te contar. Você não vai ser perfeita para sempre. E essa amiga que você tanto inveja não é perfeita para sempre. Aquilo que você pensa que ela conquistou e você não dá conta é mentira. Você conquista verdades, posições, avanços que ninguém mais vai conquistar. Sabe o que eu acho maravilhoso no corpo de Cristo? Saber que eu não posso caminhar sozinha. Que aquilo que eu não venci, a Eneida venceu. Que aquilo que a Dislane venceu é conteúdo para mim. Aquilo que a Michele, lá no Rio de Janeiro, está vivendo e que ela está sobrevivendo, que ela está encontrando um jeito, é para eu ter também, para eu me inspirar. É olhar para a Elaine e saber que ela está vencendo cada dia uma limitação. Isso é o corpo de Cristo. Você entende que cada vez mais que você está envolvida com o grupo do corpo de Cristo, menos você se compara? Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo ele é feito de partes. Então, se você é dedinho, você jamais vai se comparar com a mão, porque você é dedinho e você está feliz de ser dedinho. Porque se você machucar o seu dedinho, o corpo inteiro vai sentir o peso, a força e a importância do ser dedinho. E eu quero te chamar a atenção para isso. O ser só dedinho não é menor ou maior do que ser mão. Não é sobre você aparecer mais ou menos. Eu quero libertar você nessa manhã com essa palavra que a nossa bispa tem vivido. E isso, gente, é conteúdo da vida dela, tá? Quem conhece ela de perto e ouve os testemunhos que ela carrega, ela traz essa pauta de olhar as mulheres e ver quantas mulheres estão roubadas na sua alegria, de ficar engajando energia, emoção naquilo que não vai dar conta, naquilo que não leva o seu nome, que não é da sua identidade. E eu quero abençoar sua manhã desse dia de terça-feira, 16 de setembro, te declarando que você tem uma coisa preciosíssima que ninguém vai ter. É um modelito único, é um croquis que Deus desenhou sobre medida para você, para o seu temperamento, para a sua preferência de paleta de cor. Aquilo que você tem é só seu. Então, não desperdiça. Não seja negligente. Não olhe para isso e despreze. Deus nunca erra. Se Deus te fez nascer nessa família, viver o que você está vivendo, isso é porque Ele tem um propósito, uma história que ainda não acabou. Então, tudo que você carrega, bonita, revisita a sua infância. Vira e mexe, eu falo da minha infância aqui, né? Vira e mexe, qualquer hora eu vou mostrar para vocês a foto de onde eu nasci, para você poder ter ideia. Eu só mostro isso em mentoria. Quando a gente vive mentoria, eu trago algumas coisas que a gente vivencia lá, e eu trouxe isso, a comparação daquilo que eu saí, de onde eu saí, de onde eu estou. Deus tem dado para você vitórias que você esquece. Sabe por que a gente esquece? Porque a gente está se ocupando demais com aquilo que não é nosso. A grama do vizinho não é mais verde. Se a sua está um pouco mais ressecada, curta essa fase do ressecamento, porque ele também é necessário. Se seu jardim não está tão florido, celebre.
As folhas também são parte do jardim que você tem. E eu quero te fazer pensar no seguinte agora. Olha aí para aquilo que você tem vivido do 1º de setembro até o dia de hoje. Hoje nós estamos inaugurando a segunda quinzena do setembro. Já já a gente entra numa nova estação, e a estação do clima, estação do mundo. Nós estamos entrando na primavera. De 1º de setembro até agora, 16 de setembro, o que você já venceu? Pastora, deixa eu te contar. Uma demanda que eu achava que nunca ia dar conta. Hoje eu estou vendo de outra maneira. Pastora, nada mudou do lado de fora, mas eu mudei. Meu filho, minha filha, meu marido, meu trabalho, tudo parece que está igual, mas eu acho que está tudo diferente. Não é sobre os outros, é sobre dentro. E hoje eu quero te devolver a alegria de você ser quem você é. Quem que você é, bonita? Quero que você escreva uma coisa maravilhosa aqui no nosso comentário daquilo que você sabe que você é. Eu vou começar. Eu tenho clareza que eu sou uma pessoa criativa. Deus me deu isso, gente. Me deu a bênção de ser criativa. E você? O que é que você é? E agora que eu não sei onde que escreve? Não sei onde escreve, lererê, lererê. Não, achei. Ó, botar aqui. Criativa. Pastora Leia traz, carrega criatividade. Eu sou essa pessoa criativa. E tu? Eu tenho a benção da alegria, Jéssica colocou, o otimismo, a Rosana, a Eneida. Vivi está se atrasando para a faculdade, corre, Vivi. Otimista, amorosa, criativa, amorosa, cozinha. Olha que delícia. Amorosa. Olha quanta gente de amor, gente. Alegre, inteligente, impulsionadora, incentivadora, esforçada, generosa, gosta de ouvir, carismática, tem o dom de cuidar, gentil, amorosa, esforçada, cozinheira e positiva. Não vai dar para ler de todo mundo, mas olha que coisa especial ter você aqui com organização, com amor, com alegria. Ninguém pode roubar isso de você. Você não pode se esquecer que isso que você pensa e acha que você carrega, e essa é uma marca do seu Deus Pai. E você não pode deixar que a comparação com as pessoas roube isso de você. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essas palavras que estão subindo aqui nesses comentários, essas mulheres que estão lá no YouTube escrevendo no comentário lá aquilo que elas têm clareza que elas são. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez únicas. Nós não precisamos nos preocupar com nenhuma rival, porque não existe rival. Não existe aquela mulher que vai roubar o nosso lugar, porque o nosso lugar está posto com o nosso nome, e ninguém vai ocupar como essa peça de quebra-cabeça que eu entendo que a gente é. Senhor, perdoa cada uma de nós todas as vezes que a gente se compara, porque parece que quando a gente se compara, a gente está dizendo que o Senhor errou e o Senhor não erra. Nós declaramos, Senhor, nessa manhã que reconhecemos os poderes que carregamos. Nós reconhecemos que nós nascemos e fomos criadas para esse tempo. Foi para esse tempo, e um tempo como esse, que nós nascemos e vivemos tudo que estamos trazendo como conteúdo de vida. Senhor, nos perdoa todos os momentos que olhamos para a vida alheia e desejamos a vida da outra e não a nossa. Tira de nós todo espírito de inveja, de engano. Deus, ressalta em nós, traz um brilho, faz um polimento naquilo que parece que está obscuro ou que está opaco. Traz, ó Deus, um brilho dentro daquilo que nós descrevemos que somos aqui. Deus, não me deixe esquecer nem um dia que a criatividade do céu habita dentro do meu espírito. Não me deixe nem um dia acordar sem uma ideia criativa para as coisas que eu carrego. Senhor, que a minha vida, meu casamento, que o meu tempo com a Sofia, que o meu tempo com o Edinho, que o meu tempo na casa, na faculdade, no ministério, tudo isso carregue, Deus, uma marca da criatividade do céu na terra, porque eu tenho clareza que o Senhor me deu, ó Deus, a criatividade como uma marca desde que eu nasci. Deus, olhar a minha vida de escassez em criar eventos, histórias dentro de mim foi uma proteção. Olhar, ó Deus, uma árvore que eu subia e visualizar uma casinha de brinquedo
Deus, isso é só para quem tem mente criativa. Obrigada, porque o Senhor me protegeu por causa dessa característica. E eu tenho certeza que características postas nesse dia, lembradas nesse dia, postas de consciência, nesse exercício da consciência, de saber que nós somos essas, que nós declaramos para o mundo e marcamos o universo com essa marca. Que isso, ó Deus, na verdade, foi para nós e foi para o Senhor um lugar da proteção. Obrigado, porque cada característica posta aqui é o que eu preciso para a minha vida e eu não posso viver só. Deus, aquelas mulheres que estão procurando uma igreja, ou que se decepcionaram com as suas igrejas, ou que não concordam com os seus líderes, não concordam com as suas igrejas, Deus traz sobre elas, traz a clareza daquele lugar onde o ajuntamento de mulheres que desejam, que têm fome e sede do Senhor, se aproxime. Deus traz, ó Deus, como um imã, que vai ligando mulheres que estão nesse lugar tão perto delas, ou talvez num grupo online como o nosso, que traga, ó Deus, mulheres que potencializam o que a gente carrega. Tira de nós, Senhor, todo espírito de comparação, de engano, de mentira. Devolve para cada uma de nós nessa manhã, ó Deus, a alegria de sermos quem somos. Nessa manhã nós damos uma ordem para todo espírito de comparação. Bata em retirada. Nenhum espírito de comparação, olhar o Facebook, olhar o Instagram das pessoas e nutrir uma ideia, um desejo, que às vezes é tão mentiroso. Senhor, tira de nós esse lugar de olharmos a rede social e acharmos que ali é o lugar perfeito. Não é, Deus. Existe um cantinho aqui como o meu, dos bastidores, que tem fio, que tem coisa fora do lugar, que tem canetinha jogadinha aqui. Deus, toda casa tem esse lugar. E nós queremos dizer que esses lugares são os lugares que a gente tem a dependência do Senhor, de olhar que precisamos da tua ordem, da tua direção, da tua companhia para organizarmos. E obrigada, Senhor, por cada luta que cada uma de nós vivemos. Obrigada por cada levante, porque eles nos tornaram, Deus, muito mais fortes e resilientes. Obrigada, porque a cada coisa que contamos de nós, a gente vê a força do alto vindo sobre a nossa vida. Aquelas que estão enfrentando, ó Deus, situações familiares. Obrigada, porque é nesse lugar que o Senhor está trazendo a originalidade delas poderem vencer. Às vezes eu olho situações com as crianças que as famílias me trazem e eu fico pensando, se fosse eu nesse lugar, o que eu faria? E aí, no final dessa conversa, eu entendo, Senhor, que muitas coisas que eu faria não faz sentido absolutamente nenhum para outra. E ouvir aquilo que ela tem feito me edifica tanto. Então, ó Deus, traz sobre nós amigas de verdade, aquelas amigas que são chamadas tuas amigas, para a gente poder crescer, saber como lidar. Ó Deus, às vezes a maternidade é um lugar que a gente se isola tanto, que a gente não compartilha, que a gente tem vergonha de errar, que a gente tem vergonha de dizer que fracassamos, que a gente não conseguiu dar conta daquela fase, de que a gente não sabe o que fazer. Senhor, tira de nós esse lugar enganoso, porque esse lugar da maternidade é um lugar com tanto conteúdo de avanço, tanto conteúdo de vitória. Senhor, aquelas que estão vencendo no trabalho, aquelas guerreiras que vão para o trabalho e que vencem, às vezes, um ambiente tóxico, às vezes um ambiente até tranquilo, mas com tantos desafios internos, ó Deus, de poder superar em propostas, superar em entregas. Deus, a cada uma delas, dá a clareza nesse dia, ao se olharem no espelho, entenderem a originalidade que o Senhor as colocou nesse dia. Obrigada, Senhor. O Senhor nos deu a bênção de olhar a nossa história, escrita pela tua mão. E o Senhor nunca erra nenhuma palavra, nenhuma letra, nenhuma frase, nenhum texto. Tudo que está escrito, determinado pela tua mão, como diz o Salmo 139, foi determinado com clareza e propósito. Então, nós somos gratas nessa manhã de estarmos aqui reunidos, mais de 100 mulheres, declarando que nós não seremos roubadas na alegria de sermos quem somos. Entregamos ao Senhor nossa identidade e o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita do YouTube?
Amém, bonita, que está aqui comigo? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia e que você entenda a riqueza que quem você é. E eu espero você. Ô, bonita, começa aí a fazer sua inscrição, que a gente quer ver o seu nome na nossa lista e saber que a gente vai reunir. Deixa eu te contar que nesse sábado a gente vai reunir as originalidades feitas com o seu lugar lá. Tem um lugar específico para você, que você precisa ocupar. Pastora, quero tanto levar alguém que não é da devocional. Posso? Deve. Traga mais uma. Pague lá a inscrição, que eu não me lembro quanto é, 10, 15, não me lembro, 20. Paga para alguém, traz um convite, faz um convite para alguma bonita vir, ouvir a palavra. E eu te espero no sábado. Até amanhã, que Deus te abençoe. Viva o dia de hoje, louvando a Deus por aquilo que você é, por aquilo que você revela do seu Pai querido, do seu Pai celestial. Deus abençoe a sua vida com muita alegria nesse dia, declarando ao mundo que você vai transformar as maldições em bênção, porque é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Um beijo grande para quem está no YouTube.